O livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, é uma das obras mais enigmáticas e fascinantes da Bíblia. Suas profecias oferecem um vislumbre sobre o fim dos tempos, apresentando eventos catastróficos e mensagens de esperança para aqueles que mantêm sua fé. Essa narrativa apocalíptica não é apenas uma advertência, mas também um convite à reflexão espiritual. A cada visão, João revela os julgamentos de Deus e o destino da humanidade, envolvendo os leitores em uma jornada de temor, reverência e transformação. O apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, recebeu essas revelações diretamente de Deus. As visões foram escritas para as 7 igrejas da Ásia, mas sua mensagem transcende o tempo, alcançando gerações até os dias de hoje. O Apocalipse é, portanto, um testemunho poderoso da soberania divina e do triunfo final do bem sobre o mal. Ao longo dos séculos, as interpretações das visões do Apocalipse têm variado, muitas vezes refletindo os desafios enfrentados pela humanidade em diferentes épocas. Guerras, pandemias, desastres naturais e crises políticas frequentemente são associados às profecias contidas nesse livro. Isso porque suas mensagens são atemporais, ecoando verdades espirituais e morais que continuam relevantes. Entre as visões mais impactantes estão os 4 cavaleiros, as 7 taças da ira de Deus, a queda da Babilônia e a batalha final de Armagedon. Cada uma delas oferece uma perspectiva única sobre o plano divino para a redenção e o julgamento da terra. Elas também desafiam os leitores a examinarem suas próprias vidas, incentivando a busca por uma relação mais profunda com Deus. Antes de prosseguirmos, é essencial lembrar a importância de compartilhar esse conhecimento. Este vídeo foi criado para explorar as profecias do Apocalipse de forma acessível e compreensível, ajudando você a mergulhar mais profundamente nos mistérios da Bíblia. Para que possamos continuar trazendo reflexões e análises sobre temas espirituais, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Assim, você nos ajuda a alcançar mais pessoas com a mensagem transformadora das Escrituras. Voltando ao Apocalipse, a primeira visão que analisaremos é a dos 4 cavaleiros. Eles são apresentados no capítulo 6, quando o Cordeiro de Deus abre os primeiros selos. Cada cavaleiro representa um aspecto dos julgamentos que se abaterão sobre a terra. Suas imagens são aterrorizantes e carregadas de simbolismo. O primeiro cavaleiro aparece montado em um cavalo branco. Ele carrega um arco e recebe uma coroa, simbolizando conquista e poder. Alguns estudiosos veem nesse cavaleiro uma representação de lideranças que buscam expandir seus domínios por meio da guerra, enquanto outros o interpretam como um sinal de falsas promessas de paz que resultam em destruição. Seu cavalo branco, tradicionalmente associado à pureza, pode ser uma ironia, indicando que nem tudo o que parece bom realmente é. O segundo cavaleiro surge em um cavalo vermelho, trazendo a guerra. Ele carrega uma espada, representando a violência que assola as nações. Sua chegada é um lembrete de que a humanidade muitas vezes é vítima de seus próprios conflitos. Guerras devastadoras, conflitos civis e atos de terror são reflexos de sua passagem. Este cavaleiro simboliza o caos que surge quando os valores divinos são ignorados, levando povos inteiros ao sofrimento. O terceiro cavaleiro, montado em um cavalo preto, simboliza a fome e a desigualdade. Ele carrega uma balança, indicando a escassez de alimentos e a injustiça na distribuição de recursos. Em tempos de crise, os preços dos alimentos sobem, tornando-os inacessíveis para os mais pobres, enquanto os ricos acumulam o que podem. Esse cavaleiro é um lembrete da necessidade de compaixão e generosidade, especialmente em tempos de dificuldades globais.
O quarto cavaleiro, montado em um cavalo pálido ou esverdeado, representa a morte. Ele é acompanhado pelo Hades, simbolizando o destino daqueles que sucumbem aos julgamentos. Este cavaleiro traz consigo doenças, epidemias e o colapso da vida. Sua chegada é um alerta para a fragilidade da existência humana e a necessidade de buscar refúgio em Deus. Esses quatro cavaleiros são frequentemente interpretados como símbolos das consequências do pecado humano. Eles mostram como nossas escolhas e ações podem levar à destruição, tanto individual quanto coletiva. No entanto, mesmo diante dessas visões assustadoras, o Apocalipse também oferece mensagens de esperança. Aqueles que permanecem fiéis encontrarão redenção e paz, mesmo em meio ao caos. Além dos quatro cavaleiros, outro elemento impressionante do Apocalipse são as 7 taças da ira de Deus. Essas taças, descritas no capítulo 16, representam os julgamentos finais que cairão sobre a terra. Cada taça traz consigo uma praga ou desastre que aflige a humanidade. Esses eventos são um lembrete da santidade de Deus e de sua aversão ao pecado. A primeira taça provoca feridas dolorosas nos adoradores da besta, enquanto a segunda e a terceira transformam os mares e rios em sangue, causando a morte de toda a vida aquática. Essas visões destacam a gravidade do julgamento divino e a destruição que ocorre quando a humanidade rejeita Deus. A quarta taça intensifica o calor do sol, causando sofrimento extremo. A quinta cobre o reino da besta em trevas, simbolizando a derrota espiritual e moral das forças malignas. A sexta seca o rio Eufrates, preparando o cenário para a batalha de Armagedon, enquanto a sétima traz relâmpagos, trovões e um grande terremoto que abala os alicerces da terra. Apesar do tom sombrio dessas visões, elas também enfatizam a justiça divina. Deus é retratado como um juiz justo, que não deixa o pecado impune. No entanto, ele também oferece misericórdia e uma chance de redenção para aqueles que se arrependem e voltam para ele. As 7 taças da ira de Deus nos desafiam a considerar nossas próprias vidas. Estamos vivendo de acordo com os princípios de Deus ou estamos seguindo o caminho da rebelião? Essas profecias nos lembram da importância de manter nossa fé e confiança em Deus, mesmo em tempos difíceis. Outro aspecto fascinante do Apocalipse é a queda da Babilônia. Essa cidade, descrita como a grande prostituta, simboliza a corrupção, a idolatria e a decadência moral. Sua destruição, narrada nos capítulos 17 e 18, é apresentada como um ato de julgamento divino contra o pecado acumulado ao longo dos séculos. A Babilônia é descrita como uma cidade rica e poderosa, mas também como um centro de imoralidade e opressão. Sua queda é anunciada por um anjo que proclama: "Caiu, caiu a grande Babilônia". Essa visão simboliza a derrota final das forças do mal e a purificação da terra. A destruição da Babilônia é um lembrete de que nenhum poder humano pode resistir ao julgamento de Deus. Ela também serve como um alerta contra os perigos da ganância, do materialismo e da idolatria. Aqueles que colocam sua confiança nas coisas terrenas em vez de em Deus enfrentarão as consequências de suas escolhas. Essas visões do Apocalipse, embora assustadoras, também são repletas de mensagens de esperança. Elas mostram que mesmo em meio ao caos, Deus está no controle e que seu plano final é restaurar todas as coisas. O Apocalipse não é apenas um relato de destruição, mas também uma promessa de redenção e renovação. A Batalha de Armagedon é uma das visões mais icônicas e impactantes do Apocalipse, descrita nos capítulos 16 e 19. Este evento apocalíptico representa o confronto final entre as forças do bem e do mal, culminando na derrota dos inimigos de Deus e na vitória triunfante de Cristo.
Armagedon, derivado do hebraico Har Megiddo, que significa Monte Megido, é mencionado como o local onde essa batalha ocorrerá. Megido, na antiga Palestina, foi historicamente palco de várias batalhas significativas. No Apocalipse, porém, o termo transcende o local físico, simbolizando um conflito espiritual universal. É neste cenário que se desenrola o clímax da narrativa apocalíptica, com as forças malignas lideradas pela besta e pelo falso profeta se unindo contra o exército celestial comandado por Jesus Cristo. No capítulo 19, João tem uma visão poderosa de Jesus retornando como um guerreiro vitorioso. Ele é descrito montado em um cavalo branco, chamado de fiel e verdadeiro, julgando e lutando com justiça. Seus olhos, como chamas de fogo, representam sua onisciência e autoridade divina. Ele está vestido com uma capa tingida de sangue, simbolizando tanto o sacrifício pelos pecados da humanidade quanto a vitória sobre seus inimigos. A cena é arrebatadora. Os exércitos celestiais, vestidos de linho fino e branco, seguem Cristo em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, simbolizando o poder de sua palavra para derrotar as nações rebeldes. Em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, declarando sua supremacia sobre todos os poderes terrenos e celestiais. Essa visão culmina em uma grande convocação para o banquete de Deus, onde as aves do céu são chamadas a devorar a carne dos reis, generais e guerreiros que se opuseram a Cristo. É uma imagem forte, simbolizando a completa destruição das forças do mal. Uma batalha, apesar de grandiosa em escala, não é descrita como um confronto físico prolongado, mas como uma vitória instantânea e definitiva de Cristo sobre seus inimigos. A besta e o falso profeta são capturados e lançados vivos no lago de fogo, um destino reservado para aqueles que rejeitam a Deus e seguem os caminhos da rebelião. Os exércitos que os acompanham são derrotados pela espada que sai da boca de Cristo, indicando que é pelo poder de sua palavra e autoridade divina que a justiça é realizada. A batalha de Armagedon não apenas representa o julgamento das forças malignas, mas também a restauração da ordem divina. Ela marca o início de um novo tempo, onde Cristo estabelecerá seu reino eterno, trazendo paz, justiça e renovação para a criação. Outro elemento crucial do Apocalipse é a destruição da Babilônia, descrita como um símbolo de corrupção e apostasia. A Babilônia é apresentada como uma figura sedutora e destrutiva, atraindo as nações para a idolatria e a imoralidade. Ela é chamada de a grande prostituta e é descrita como estando embriagada com o sangue dos santos, indicando sua perseguição aos fiéis. No capítulo 17, João vê uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, segurando um cálice de ouro cheio de abominações. Na testa dela está escrito: Mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Esta descrição enfatiza a riqueza, o poder e a depravação moral da Babilônia. No capítulo 18, a queda da Babilônia é anunciada com grande alarde. Um anjo poderoso desce do céu e proclama: Caiu, caiu a grande Babilônia, tornou-se morada de demônios e refúgio de todo espírito imundo. Essa queda é acompanhada por lamentos dos reis, mercadores e marinheiros, que lamentam a destruição da cidade que lhes proporcionava riqueza e luxúria. A destruição de Babilônia simboliza o fim do sistema corrupto que domina o mundo. Sua queda é um ato de julgamento divino que expõe a fragilidade e a efemeridade das riquezas terrenas. Ela serve como um lembrete de que colocar a confiança em coisas materiais e afastar-se de Deus leva à ruína. Essa narrativa também destaca a importância de separar-se das influências corruptas da Babilônia. No capítulo 18, uma voz celestial chama:
Saiam dela, meu povo, para que não participem dos seus pecados, para que não recebam as suas pragas. Essa advertência é um convite à santidade e à fidelidade, desafiando os crentes a viverem de acordo com os princípios divinos, mesmo em meio a uma cultura que rejeita Deus. Após a destruição da Babilônia e a vitória na Batalha de Armagedon, o Apocalipse nos conduz ao clímax de sua narrativa, o julgamento final. Este evento, descrito no capítulo 20, é o momento em que todos os seres humanos serão julgados por suas obras. É uma cena solene que reflete a justiça de Deus e sua santidade. João vê um grande trono branco e aquele que está sentado nele, diante de quem a terra e o céu fogem. Livros são abertos, incluindo o livro da vida, e os mortos, grandes e pequenos, são julgados de acordo com o que está registrado. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida são lançados no lago de fogo, o destino final dos ímpios. Esse julgamento final é um lembrete de que nossas ações e escolhas têm consequências eternas. Ele destaca a importância de viver uma vida alinhada com a vontade de Deus, buscando sua graça e perdão. Aqueles que foram redimidos pelo sangue de Cristo são acolhidos na presença de Deus, enquanto os que rejeitaram sua oferta de salvação enfrentam a separação eterna. O lago de fogo, descrito como o destino dos ímpios, é um lugar de tormento eterno. Ele simboliza a consequência definitiva do pecado e da rejeição a Deus. No entanto, o julgamento final também é um momento de celebração para os fiéis, pois marca o fim do mal e o início de um novo capítulo na história da criação. Após o julgamento, o Apocalipse nos apresenta a visão gloriosa dos novos céus e da nova terra. Esta visão, descrita nos capítulos 21 e 22, é um retrato da redenção final e da restauração da criação. João vê a Nova Jerusalém descendo do céu, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Essa cidade santa é o lugar onde Deus habitará com seu povo, trazendo paz, alegria e comunhão eterna. Na nova criação, não haverá mais morte, tristeza, choro ou dor, pois as coisas antigas já passaram. Deus enxugará toda lágrima dos olhos de seu povo e fará novas todas as coisas. Essa visão é um testemunho do poder transformador de Deus, que renova e restaura todas as coisas de acordo com seu plano perfeito. A Nova Jerusalém é descrita como uma cidade resplandecente, com ruas de ouro puro e muros de jaspe. Ela é iluminada pela glória de Deus, e seu cordeiro é a lâmpada que a ilumina. Nesta cidade não há templo, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A presença de Deus é plena e constante, proporcionando aos seus habitantes uma comunhão perfeita. A descrição dos novos céus e da nova terra no Apocalipse oferece um contraste absoluto com as visões anteriores de destruição e julgamento. Essa parte final do livro não apenas reafirma a vitória de Cristo sobre o mal, mas também revela o propósito último de Deus para a humanidade. Um mundo restaurado, sem corrupção ou sofrimento, onde Ele habitará eternamente com o seu povo. A Nova Jerusalém, apresentada como a Cidade Santa, é um símbolo da comunhão perfeita entre Deus e os redimidos. Sua grandiosidade é descrita em detalhes, enfatizando tanto sua beleza quanto sua segurança. A cidade é cercada por muros altos e possui 12 portões, cada um guardado por um anjo e associado ao nome das 12 tribos de Israel. Esses portões, feitos de pérolas, destacam a pureza e o valor da cidade. Além disso, as fundações dos muros são adornadas com pedras preciosas, simbolizando a diversidade e a glória da criação divina. Um dos aspectos mais significativos da Nova Jerusalém é a ausência de luz artificial. João escreve que a cidade não precisa do sol nem da lua para iluminá-la, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada.
Essa passagem destaca a plenitude da presença de Deus, que substitui todas as fontes de luz e energia. Na nova criação, Deus será tudo em todos, e sua glória preencherá cada canto da existência. Outro elemento fascinante é o rio da água da vida, que flui do trono de Deus e do Cordeiro, percorrendo a cidade. Esse rio é um símbolo de restauração e sustento espiritual, lembrando os leitores da promessa de Jesus de dar água viva àqueles que vêm até ele. Às margens do rio, João vê a árvore da vida, que dá frutos todos os meses e cujas folhas são usadas para curar as nações. Essa imagem remete ao Jardim do Éden, mas de forma ampliada, mostrando que Deus não apenas restaura o que foi perdido, mas também traz algo ainda mais glorioso. Na Nova Jerusalém, não haverá mais maldição. A humanidade estará completamente reconciliada com Deus e todos os efeitos do pecado serão removidos. Os servos de Deus o servirão e verão seu rosto, algo que antes era impossível devido à santidade de Deus. Esse relacionamento direto com o Criador é o auge da experiência humana, cumprindo o propósito original para o qual fomos criados. Embora o Apocalipse termine com uma visão de esperança e renovação, ele também contém advertências importantes para aqueles que rejeitam a Deus. Nos capítulos finais, João destaca que fora da cidade estão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Essa separação final entre os justos e os ímpios é um lembrete do caráter santo e justo de Deus, que não pode tolerar o pecado. O chamado à santidade é uma mensagem central do Apocalipse. Ao longo do livro, João exorta os leitores a permanecerem firmes em sua fé, resistindo às tentações e perseguições que vêm do mundo. Ele encoraja os fiéis a colocarem sua esperança na promessa de Deus, sabendo que o sofrimento presente é temporário e que uma glória eterna os aguarda. Outro tema recorrente no Apocalipse é o confronto entre o reino de Deus e os poderes das trevas. Esse conflito é representado por figuras como a besta, o falso profeta e o dragão, que simboliza Satanás. Essas forças malignas buscam enganar a humanidade, desviando-a do caminho de Deus e conduzindo-a à destruição. No entanto, o Apocalipse deixa claro que o poder de Deus é supremo e que essas forças serão derrotadas no tempo devido. O dragão, identificado como Satanás, é uma figura central na narrativa do Apocalipse. Ele é descrito como um ser poderoso, mas profundamente maligno, que se opõe a Deus e à sua criação. No capítulo 12, João relata a visão de uma mulher vestida de sol, que representa o povo de Deus, sendo perseguida pelo dragão. Apesar de suas tentativas de destruí-la, o dragão é derrotado e expulso do céu, marcando o início de sua derrota final. No capítulo 20, o dragão é preso por 1000 anos, durante os quais ele não pode mais enganar as nações. Esse período, conhecido como o milênio, é um tempo de paz e reinado de Cristo com seus santos. Após os 1000 anos, Satanás é solto por um breve período, mas sua rebelião é rapidamente esmagada. Ele é então lançado no lago de fogo, onde será atormentado para sempre. Essa vitória final sobre Satanás simboliza o triunfo absoluto de Deus sobre o mal. A figura da besta também desempenha um papel importante na narrativa do Apocalipse. Ela é descrita como um ser monstruoso que recebe poder do dragão para enganar as nações. No capítulo 13, João relata que a besta exige adoração e impõe sua marca, sem a qual ninguém pode comprar ou vender. Essa marca, associada ao número 666, representa a lealdade ao anticristo e a rejeição de Deus. Aqueles que adoram a besta e recebem sua marca enfrentam consequências eternas. No capítulo 14, João escreve que
Eles beberão do vinho da ira de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice de sua ira, e serão atormentados com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Essa passagem é um lembrete das graves consequências de rejeitar a Deus e seguir o caminho da rebelião. Por outro lado, aqueles que resistem à besta e permanecem fiéis a Deus são recompensados. Eles são descritos como os que não se contaminaram e seguem o Cordeiro onde quer que vá. Esses fiéis recebem a promessa de vida eterna e de um lugar na nova criação, onde estarão para sempre na presença de Deus. O falso profeta, que atua como aliado da besta, é outra figura crucial no Apocalipse. Ele é descrito como um líder religioso enganador, que realiza sinais e maravilhas para enganar as pessoas e levá-las a adorar a besta. Assim como a besta e o dragão, o falso profeta é derrotado e lançado no lago de fogo, encerrando sua influência corruptora sobre a humanidade. Essas figuras do Apocalipse não apenas simbolizam inimigos literais, mas também representam ideologias e sistemas que se opõem a Deus. Elas nos lembram da importância de discernir a verdade e permanecer firmes em nossa fé, mesmo diante de perseguições e enganos. O Apocalipse é, portanto, um livro de contrastes. Ele apresenta tanto o julgamento quanto a redenção, tanto a destruição quanto a renovação. Sua mensagem é, ao mesmo tempo, um alerta para os ímpios e uma fonte de esperança para os fiéis. Ele nos desafia a viver de maneira santa, confiando em Deus e aguardando com expectativa o cumprimento de suas promessas. Enquanto percorremos as visões do Apocalipse, somos lembrados da soberania de Deus e de seu plano perfeito para a criação. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e tudo está sob seu controle. No final, a mensagem central do Apocalipse é clara: o bem triunfará sobre o mal, e aqueles que confiam em Deus serão recompensados com a vida eterna. A visão do Apocalipse sobre o fim dos tempos é marcada por uma profunda tensão entre os julgamentos de Deus e as promessas de redenção. Cada elemento da narrativa reforça o poder soberano do Criador, chamando a humanidade ao arrependimento e à santidade. Ao mesmo tempo, o livro oferece consolo para os fiéis, assegurando que, apesar das tribulações, a vitória final pertence a Cristo e àqueles que nele confiam. A batalha espiritual entre o bem e o mal, tão central no Apocalipse, é simbolizada por diversas figuras e eventos. Entre elas, as 7 trombetas, descritas nos capítulos 8 a 11, representam um conjunto de julgamentos que precedem o fim. Cada trombeta traz consigo um desastre, anunciando a aproximação do dia do Senhor e incentivando a humanidade a reconhecer a soberania de Deus. A primeira trombeta provoca granizo e fogo misturados com sangue, que destroem 1/3 da vegetação da terra. Essa cena destaca a vulnerabilidade da criação diante do poder divino. A segunda trombeta leva uma grande montanha em chamas a cair no mar, transformando 1/3 das águas em sangue e matando uma grande quantidade de seres vivos. A terceira trombeta faz cair uma estrela ardente, chamada absinto, que contamina 1/3 dos rios e fontes de água, tornando-os amargos e letais. A quarta trombeta escurece 1/3 do sol, da lua e das estrelas, reduzindo a luz e mergulhando a terra em trevas parciais. Esses eventos cósmicos são tanto literais quanto simbólicos, indicando a perda de orientação e segurança para a humanidade. A quinta trombeta introduz uma praga de gafanhotos sobrenaturais, liderados por um rei chamado Abaddon, que significa destruição. Esses gafanhotos não atacam a vegetação, mas sim os homens que não têm o selo de Deus, atormentando-os por 5 meses. A sexta trombeta liberta 4 anjos aprisionados no rio Eufrates,
que lideram um exército massivo para matar um terço da humanidade. Apesar da intensidade desses julgamentos, João observa que os homens não se arrependem de suas obras malignas, continuando a adorar ídolos e a cometer pecados. Isso reflete a dureza do coração humano e a resistência em reconhecer a soberania de Deus, mesmo diante de evidências tão claras de seu poder. A sétima trombeta anuncia o triunfo final do reino de Deus, declarando que os reinos do mundo se tornaram de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Este momento marca uma transição na narrativa, introduzindo a vitória de Cristo e o estabelecimento de seu reino eterno. Outro elemento significativo do Apocalipse é o papel das duas testemunhas, descritas no capítulo 11. Essas figuras proféticas são enviadas por Deus para proclamar sua palavra durante um período de tribulação. Elas têm o poder de realizar milagres, como fechar o céu para que não chova, transformar água em sangue e trazer pragas sobre a terra. Esses sinais servem para autenticar sua mensagem e chamar as pessoas ao arrependimento. No entanto, as duas testemunhas enfrentam oposição feroz. Após cumprir sua missão, elas são mortas pela besta e seus corpos ficam expostos nas ruas por 3 dias e meio. A humanidade celebra sua morte, demonstrando sua rejeição à mensagem de Deus. No entanto, após esse período, as testemunhas são ressuscitadas e ascendidas ao céu, provocando terror em seus inimigos. Este evento reforça a soberania de Deus e sua capacidade de trazer vida em meio à morte, vitória em meio à derrota. As duas testemunhas simbolizam a persistência da palavra de Deus e sua autoridade em meio às adversidades. Sua ressurreição e ascensão ao céu são um lembrete de que a morte não tem a palavra final para aqueles que estão em Cristo. Além disso, elas exemplificam o chamado dos crentes a testemunhar, mesmo em face de perseguição e rejeição. À medida que o Apocalipse avança, ele introduz o conceito de selos e marcas, que desempenham um papel central na narrativa. Os selos representam os julgamentos de Deus, enquanto a marca da besta simboliza a aliança com o anticristo e a rejeição de Deus. Essa dualidade reflete a divisão final da humanidade entre aqueles que pertencem a Deus e aqueles que o rejeitam. O capítulo 13 descreve como a besta impõe sua marca sobre todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos. Sem essa marca, ninguém pode comprar ou vender, estabelecendo um sistema de controle econômico e social. Essa marca, associada ao número 666, simboliza a lealdade à besta e a rejeição do verdadeiro Deus. Em contraste, os fiéis recebem o selo de Deus, que os protege dos julgamentos e garante sua salvação. No capítulo 7, João vê 144 mil selados, representando os servos de Deus, escolhidos de todas as tribos de Israel. Esses selados são descritos como aqueles que permanecem puros e seguem o Cordeiro onde quer que vá. Eles são um exemplo de fidelidade em meio à apostasia e de resistência em face da perseguição. A marca da besta e o selo de Deus também têm implicações espirituais profundas. Eles representam escolhas que cada pessoa deve fazer: alinhar-se com Deus ou ceder às pressões do mundo. Essa escolha determina não apenas o destino terreno, mas também o destino eterno de cada indivíduo. O Apocalipse também enfatiza a adoração como uma resposta apropriada ao poder e à glória de Deus. Em várias ocasiões, João descreve cenas de adoração no céu, com anjos, anciãos e criaturas viventes louvando a Deus e ao Cordeiro. Esses momentos oferecem um vislumbre da realidade celestial, onde a adoração é contínua e completa. No capítulo 4, João vê um trono no céu, cercado por 24 tronos menores e 4 criaturas viventes. Os anciãos lançam suas coroas diante do trono, declarando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória,
honra e poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Essa cena destaca a soberania de Deus como Criador e sustentador de todas as coisas. No capítulo 5, João vê um livro selado com 7 selos, que ninguém pode abrir, exceto o Cordeiro. Quando o Cordeiro toma o livro, os céus explodem em louvor, com milhares de anjos cantando: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Essa cena celebra o sacrifício de Cristo e sua autoridade como Redentor. Essas visões de adoração também servem como um contraste com a adoração falsa promovida pela besta. Enquanto a adoração celestial é direcionada ao Criador, a adoração à besta é uma expressão de rebelião e idolatria. Isso reforça a importância de direcionar nossa adoração exclusivamente a Deus, reconhecendo sua supremacia em todas as áreas da vida. O Apocalipse conclui com uma mensagem de esperança para os fiéis. Ele promete que aqueles que permanecem firmes em sua fé serão recompensados com a vida eterna na presença de Deus. No capítulo 21, João descreve a Nova Jerusalém como um lugar onde não haverá mais morte, tristeza, choro ou dor. Essa promessa é um consolo para aqueles que enfrentam tribulações, garantindo que o sofrimento presente dará lugar a uma glória eterna. A mensagem central do Apocalipse é clara: Deus é soberano, Cristo é vitorioso e aqueles que confiam nele são eternamente seguros. Embora o caminho seja muitas vezes difícil e cheio de desafios, a recompensa final vale todo o sacrifício. O Apocalipse nos chama a viver com esperança e perseverança, confiando na promessa de que eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Enquanto o livro do Apocalipse avança, sua mensagem de esperança se torna ainda mais evidente. Embora as visões de julgamento sejam intensas e muitas vezes assustadoras, elas são equilibradas por promessas de redenção e restauração. Essa tensão entre justiça e misericórdia é uma característica central do livro, mostrando tanto o caráter santo de Deus quanto seu amor por aqueles que o seguem. Um dos temas mais marcantes do Apocalipse é a batalha espiritual travada na terra e no céu. O capítulo 12 apresenta uma das cenas mais simbólicas do livro: a mulher vestida de sol, o dragão e o filho que ela dá à luz. Essa narrativa é repleta de significado e representa a luta entre Deus e as forças das trevas. A mulher, vestida de sol, com a lua sob seus pés e uma coroa de 12 estrelas, simboliza o povo de Deus, tanto Israel quanto a igreja. Ela está grávida e dá à luz um filho, que é identificado como aquele que governará todas as nações com um cetro de ferro. Este filho é uma referência clara a Jesus Cristo, cuja missão de redimir a humanidade é central na narrativa bíblica. O dragão, por outro lado, é identificado como Satanás, o inimigo de Deus e de seu povo. Ele é descrito como um ser de grande poder, com 7 cabeças, 10 chifres e uma cauda que arrasta 1/3 das estrelas do céu. O dragão tenta devorar o filho assim que ele nasce, mas o filho é arrebatado para Deus e para o seu trono. Essa imagem reflete a tentativa de Satanás de frustrar o plano de salvação de Deus, algo que ele não consegue realizar. Após o arrebatamento do filho, ocorre uma grande batalha no céu. Miguel e seus anjos lutam contra o dragão e seus aliados, e o dragão é derrotado e expulso do céu. Ele é lançado à terra, onde continua sua perseguição ao povo de Deus. Essa vitória celestial é um lembrete do poder de Deus e da derrota inevitável de Satanás. No entanto, a expulsão de Satanás para a terra intensifica o conflito espiritual. Ele persegue a mulher e seus descendentes, simbolizando a perseguição aos fiéis ao longo da história.
Apesar disso, a mulher é protegida por Deus, que prepara um lugar para ela no deserto, onde ela é sustentada por 1260 dias. Esse período simboliza o cuidado de Deus para com seu povo em tempos de tribulação. Essa narrativa não apenas destaca a soberania de Deus, mas também serve como um encorajamento para os crentes. Ela mostra que, embora enfrentemos desafios e perseguições, Deus está no controle e provê força e proteção para aqueles que permanecem fiéis. Outro aspecto importante do Apocalipse é a figura do Cordeiro, que aparece repetidamente ao longo do livro. O Cordeiro é uma representação de Jesus Cristo, que foi sacrificado para redimir os pecados da humanidade. Ele é descrito como um ser digno de abrir os selos do livro, pois foi imolado e comprou para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. O Cordeiro também é apresentado como o pastor dos redimidos, conduzindo-os a fontes de água viva e enxugando todas as lágrimas de seus olhos. Essa imagem contrasta com as figuras aterrorizantes da besta e do dragão, reforçando a bondade e a compaixão de Cristo. A vitória do Cordeiro sobre as forças do mal é uma mensagem central do Apocalipse. No capítulo 19, ele retorna como um guerreiro vitorioso, montado em um cavalo branco, para derrotar a besta e seus aliados. Essa cena é um testemunho da autoridade suprema de Cristo e de sua capacidade de trazer justiça ao mundo. Ao longo do Apocalipse, as canções de louvor ao Cordeiro são um lembrete constante de sua importância na narrativa. Os anjos, os anciãos e os redimidos cantam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Essas canções não apenas celebram o sacrifício de Cristo, mas também afirmam sua posição como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Além disso, o Apocalipse apresenta visões de celebração e comunhão entre Deus e seu povo. No capítulo 19, encontramos a Ceia das Bodas do Cordeiro, um evento que simboliza a união final entre Cristo e sua igreja. Essa celebração é descrita como um momento de alegria e plenitude, onde os redimidos participam de uma comunhão perfeita com Deus. A Ceia das Bodas do Cordeiro contrasta com o grande banquete de Deus, descrito na Batalha de Armagedon, onde as aves do céu são convidadas a devorar a carne dos inimigos de Deus. Essa justaposição enfatiza o destino final de cada pessoa, dependendo de sua resposta ao chamado de Deus. Aqueles que rejeitam a Cristo enfrentam julgamento e destruição, enquanto os que o seguem desfrutam da vida eterna em sua presença. Outro ponto de destaque no Apocalipse é o uso de números e símbolos. O número 7, por exemplo, aparece repetidamente ao longo do livro, representando a perfeição e a completude de Deus. As 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças são todos exemplos de como o número 7 é usado para organizar e comunicar as mensagens do Apocalipse. O número 12 também é significativo, representando as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, que juntos simbolizam o povo de Deus em sua totalidade. Os 144. Os 0 selados, por exemplo, são o resultado de 12 vezes 12.000, indicando a plenitude do povo redimido. Além disso, o número 666, associado à marca da besta, é um símbolo de imperfeição e rebelião contra Deus. Em contraste, o número 1000, usado para descrever o reinado milenar de Cristo, simboliza um período longo e completo de paz e justiça. Esses números e símbolos não apenas tornam o Apocalipse visualmente rico, mas também desafiam os leitores a buscar um entendimento mais profundo das mensagens que o livro contém. Eles destacam a complexidade do plano de Deus e a profundidade de suas revelações.
Enquanto o Apocalipse aborda temas de julgamento e redenção, ele também enfatiza a importância da perseverança. João encoraja os crentes a guardarem os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, mesmo em face de perseguições e desafios. Ele reconhece que o caminho da fidelidade não é fácil, mas assegura que a recompensa vale cada sacrifício. O livro também contém bênçãos para aqueles que permanecem firmes. No capítulo 1, João declara: Bem-aventurados os que leem e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Essa bênção inicial é reforçada ao longo do livro, destacando o valor de prestar atenção às palavras do Apocalipse e aplicá-las à vida. A promessa de novos céus e nova terra, apresentada nos capítulos finais, é o ponto culminante dessa mensagem de perseverança. Ela garante que todo sofrimento e tribulação serão superados e que os fiéis desfrutarão de uma comunhão eterna com Deus. Essa promessa é uma fonte de força e encorajamento para os crentes, lembrando-os de que o melhor ainda está por vir. Por fim, o Apocalipse termina com um convite e uma advertência. Jesus declara: Eu venho em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Esse convite é seguido por um aviso contra adicionar ou remover qualquer coisa do livro, enfatizando a santidade e a autoridade de suas palavras. O convite de Jesus no final do Apocalipse é talvez uma das mensagens mais emocionantes e pessoais de todo o livro. Ele diz: E o Espírito e a noiva dizem: Vem, e quem ouve diga: Vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Apocalipse 22:17. Essas palavras capturam o coração do Evangelho e reforçam a ideia de que, mesmo em meio ao julgamento, Deus continua a oferecer sua graça a todos os que a desejarem. A oferta da água da vida é um símbolo de renovação espiritual, provisão eterna e satisfação. Assim como a árvore da vida e o rio da água da vida descritos nos novos céus e nova terra, esse convite reafirma o desejo de Deus de trazer plenitude à humanidade. Ele está chamando a todos, independentemente de sua situação, a se aproximarem dele, beberem da fonte de sua graça e experimentarem a verdadeira vida. Esse chamado também reflete o caráter inclusivo de Deus. Ao longo do Apocalipse, é enfatizado que pessoas de todas as nações, tribos, línguas e povos farão parte da grande multidão diante do trono de Deus. Esse grupo representa a universalidade da salvação, mostrando que o amor de Deus transcende todas as barreiras e alcança todos os cantos da terra. No entanto, esse convite não é apenas uma promessa, mas também um alerta. O livro do Apocalipse termina com uma forte advertência sobre a importância de responder ao chamado de Deus antes que seja tarde demais. Aqueles que rejeitam a oferta da graça e persistem no pecado enfrentarão a separação eterna de Deus, simbolizada pelo lago de fogo. Esse contraste entre os redimidos e os condenados é um tema recorrente no Apocalipse. Ele é apresentado não como uma ameaça, mas como uma declaração da realidade espiritual. Deus respeita o livre-arbítrio de cada pessoa, permitindo que elas escolham seu próprio destino. O Apocalipse deixa claro que cada decisão tem consequências eternas, tanto para a bênção quanto para o julgamento. Outro aspecto fascinante do Apocalipse é o papel dos anjos. Eles aparecem em vários momentos ao longo do livro, desempenhando funções importantes como mensageiros, guerreiros e agentes do julgamento divino. No capítulo 14, por exemplo, 3 anjos proclamam mensagens de advertência e esperança à humanidade. Eles chamam as pessoas a temerem a Deus, anuncia a queda da Babilônia e alerta sobre as consequências de adorar a besta e receber sua marca.
Os anjos também estão presentes na abertura dos selos, no toque das trombetas e no derramamento das taças da ira de Deus. Eles representam a obediência absoluta e o poder de Deus, sendo instrumentos de sua vontade em todos os momentos cruciais da narrativa. Sua presença constante no Apocalipse reforça a ideia de que o céu está profundamente envolvido nos acontecimentos da terra. Outro papel significativo desempenhado pelos anjos é a adoração. No capítulo 5, eles se juntam aos anciãos e às criaturas viventes para louvar o Cordeiro cantando: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Essa cena destaca a centralidade de Cristo na adoração celestial e serve como um lembrete de que Ele é o foco de toda a criação. Além disso, os anjos atuam como guias para João, ajudando-o a compreender as visões que ele recebe. Eles explicam os símbolos, mostram os eventos futuros e garantem que a mensagem de Deus seja claramente transmitida. Essa interação entre João e os anjos reflete a importância de buscar entendimento e sabedoria ao estudar as Escrituras. À medida que o Apocalipse se aproxima do fim, ele apresenta uma visão final da vitória de Deus sobre o mal. No capítulo 20, João descreve o julgamento final, onde os mortos, grandes e pequenos, comparecem diante do trono branco de Deus. Livros são abertos e cada pessoa é julgada de acordo com suas obras. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida são lançados no lago de fogo, enquanto os redimidos recebem a vida eterna. Essa cena é um lembrete solene da santidade de Deus e de sua justiça. Ele não deixa o pecado impune, mas também oferece misericórdia e salvação através de Cristo. O julgamento final marca o fim do mal e o início de uma nova era, onde Deus habitará com seu povo em perfeita comunhão. Nos capítulos 21 e 22, João descreve os novos céus e a nova terra, onde não haverá mais sofrimento, morte ou dor. Essa visão de redenção e renovação é o clímax da narrativa do Apocalipse, mostrando que o plano de Deus sempre foi restaurar sua criação à perfeição original. A Nova Jerusalém, a Cidade Santa, é o centro dessa nova criação. Ela é descrita como uma cidade resplandecente, com muros de jaspe, ruas de ouro e portões de pérola. A glória de Deus ilumina a cidade, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Não há necessidade de templo, pois a presença de Deus está plenamente manifesta em todos os lugares. O rio da água da vida e a árvore da vida, mencionados pela primeira vez no Gênesis, reaparecem no Apocalipse, simbolizando a restauração completa da criação. O rio flui do trono de Deus e do Cordeiro, trazendo vida e cura para todas as nações. A árvore da vida, com seus 12 frutos, é um lembrete da abundância e da provisão de Deus. Na nova criação, não há mais maldição. O povo de Deus viverá em comunhão perfeita com Ele, servindo-o e vendo seu rosto. Essa visão de redenção é um testemunho do poder transformador de Deus, que não apenas restaura o que foi perdido, mas também cria algo ainda mais glorioso. O Apocalipse termina com uma promessa e um convite. Jesus diz: eis que venho em breve, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Essa promessa é um lembrete da iminência do retorno de Cristo e da necessidade de estarmos preparados para encontrá-lo. Ele também convida todos a se aproximarem dele e receberem a água da vida, enfatizando a graça e a misericórdia de Deus. A mensagem final do Apocalipse é clara: Deus é soberano, Cristo é vitorioso e a criação será restaurada à perfeição. O livro nos desafia a viver com esperança, perseverança e fidelidade, confiando na promessa de que o melhor ainda está por vir. Ele nos lembra de que, apesar das tribulações e desafios, o plano de Deus está se desenrolando exatamente como Ele planejou.
e sua vitória final é garantida. Essa narrativa épica de julgamento e redenção é um testemunho da grandeza de Deus e de sua incrível capacidade de trazer beleza a partir das cinzas. O Apocalipse não é apenas um livro sobre o fim do mundo, mas também sobre novos começos, onde Deus habitará com seu povo em comunhão eterna. Se você foi tocado por esta mensagem ou tem perguntas sobre as profecias do Apocalipse, convidamos você a compartilhar seus pensamentos nos comentários. Queremos ouvir de você. Qual parte dessa narrativa mais impactou sua vida? E o que você gostaria de explorar mais profundamente sobre os mistérios do Apocalipse? Sua interação nos ajuda a continuar trazendo reflexões profundas e inspiradoras. Por fim, lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma atualização. Aqui, exploramos os mistérios das Escrituras, trazendo clareza e encorajamento para a sua jornada espiritual. Que a luz da verdade sempre ilumine o seu caminho e que você encontre força e esperança nas promessas de Deus. Até o próximo vídeo.